sistema de justiça criminal no nosso país é falho. Sabe por quê? Por conta de uma cultura marxista. Porra, será que foi o Pacho Canes que escreveu o Código Penal brasileiro? Porra, a gente não sabia dessa? O Brasil, jovem, é a mais perfeita máquina de destruição de saúde mental que já inventaram. Que parada insalubre, meu irmão. Porra! O bandido, ele comete um crime tendo a certeza de que se ele for preso, logo logo ele vai ser solto. O secretário de Segurança do Estado de São Paulo and aliado do governador com cara de muro chapiscado falou uma grande bobagem. Porque tem um tipo específico de bandido que não espera ser preso e depois ser solto. Jamais. Ele pede anistia. Ele não quer nem curtir uma caninha, porra. Ele nem quer saber disso. Ele quer fazer o crime lá, a organização criminosa, tentar os seus golpes e foda-se. Depois ele fala que é perseguição e pede pix. E essa galera precisa decidir se os comunistas, marxistas, sei lá o que passa na cabeça dessa gente, são sanguinários, são violentos pra caralho, e que saem passando cerol em todo mundo, que o Stalin matou 280 bilhões de pessoas, ou se são pessoas que não, tadinho, como assim? Porque não tá combinando o discurso. Modo fofoca, o Marx era um treteiro do caralho, quase morreu quando era jovem, uma porra de um duelo, rapá. Porra, tem troço mais cabaço do que esse? Mais cabaço que isso é só legendários, porra. Tem mais, o Marx era amigo de uma rapaziada chamada hegelianos de esquerda. Dia seguinte ele tava escrevendo, descendo a lenha, falando mal de todo mundo e que se foda. Teve um carinha que mandou uma cartinha falando, porra, escrevi um livro, será que você pode avaliar aí e tal? Chama Filosofia da Miséria. O Marx escreveu um livro chamado Miséria da Filosofia, esculachando o trabalho do maluco, chamando de pá de merda daí pra baixo, porra. Guilherme Derrite foi um policial que se destacou principalmente na rota. Ele foi convidado a se retirar da polícia por excesso de letalidade. Derrite era uma pessoa que não tinha medo de ir pro combate com marginais, mas era uma pessoa muito violenta. Mas quando você convida um sujeito que agora foi alçado a capitão da Polícia Militar para um cargo de inteligência, como a Secretaria de Segurança Pública, são essas abobrinhas que saem. O Derrite, ele coloca como culpado pela bandidagem o marxismo. Derrite devia explicar então por que na China os números de violência são muito menores que no Brasil, quase inexistentes. Porque a Rússia é mais segura do que o Brasil. Porque em Cuba não há essa violência que existe nos Estados Unidos e outros países capitalistas. Porque a Dinamarca é um país tão civilizado se comparado aos grandes capitalistas. O fato é que essa análise rasa não leva em conta que o capitalismo precisa das drogas, o capitalismo precisa do tráfico. Quando houve aquele boom imobiliário nos Estados Unidos, aquela bolha que desgraçou o mundo todo, com pobreza, que trouxe muita fome no mundo, e no Brasil não chegou. Lula estava no poder, ele conseguiu evitar, chegou como uma marolinha, não sei se vocês se lembram dessa afirmação do Lula. Mas o que salvou a economia americana foi o tráfico de drogas, foram os investimentos. Eles começam a comprar propriedades, eles começam a entrar no sistema financeiro, eles começam a investir, e a movimentação financeira do tráfico salvou o capitalismo americano. É sabido aqui no Brasil que o agro lava dinheiro pro tráfico. Ah, mas o sujeito aqui tem 1000 cabeças de boi, tem 10. Ah, o sujeito tem 1000 cabeças. E assim vai se lavando dinheiro. As igrejas têm lavado dinheiro pro tráfico, principalmente as igrejas evangélicas. Isso já é comprovado. Dê um Google aí e vocês verão. A movimentação financeira, as fintechs, na bolsa. Por isso o desespero de certos deputados em dizer que o governo usa o Pix para vigiar. Tá, e se usar? Você faz alguma coisa errada? Você trafica? É necessária a repressão policial? Sim. Vai ter inclusive um momento que teremos que encarar o pessoal que está nas favelas. Porém, primeiramente, num primeiro momento, é o braço cerebral, é quem organiza e financia o tráfico. E esses estão na política. Há políticos, e nós sabemos, que já foram pegos com droga, há políticos que foram financiados pelo crime, tem diversos. O crime organizado movimenta a política para conseguir leis que os beneficiem. Por exemplo, lei de blindagem ajuda alguma coisa? Ajuda o povo? Eles não queriam taxar grandes fortunas. Beneficia o povo? Eles não querem que as movimentações financeiras sejam investigadas. É o povo quem está na mira. O fato é que as grandes crises do capitalismo foram salvas pelo tráfico, inclusive pandemia. Não estou... ele está elogiando o tráfico. Entendam bem, eu estou dizendo que o sistema capitalista está intimamente ligado ao tráfico. Portanto, o que o Derrite falou é asneira. Por isso nós vamos desenhar para ele o que é o socialismo. Socialismo científico que foi desenvolvido por Marx, em contraposição ao já existente socialismo utópico à época. Que
que o Derrite leu sobre marxismo para falar sobre marxismo? As contribuições do marxismo são inestimáveis. Para a psicologia, nós temos a psicologia histórico-cultural, alinhavada à pedagogia em seu enfoque histórico-crítico, com Vygotsky, Luria, Leontiev, pesquisadores do mais alto gabarito marxistas. No direito, temos o Patiucanes, o grande pensador marxista do direito, da filosofia do direito. Tecnologicamente, os marxistas estão muito à frente dos positivistas aqui, que utilizam a ciência positivista para o desenvolvimento tecnológico. Além do que, a polícia paga pelo Estado é defendida pelos marxistas. Derrite, que sempre viveu às custas do Estado, lógico, com o seu trabalho, mas sempre recebeu do Estado, tem que tomar mais cuidado para falar do marxismo. Se não fosse o marxismo, ele estaria na iniciativa privada, recebendo de algum explorador, que nós vemos aqui, por exemplo, que Lula abaixa o valor do petróleo, ele abaixa o valor da gasolina, do gás, e não chega nas bombas, porque nesse meio de caminho as distribuidoras e postos de gasolina roubam o povo. Esses são os empresários brasileiros, ladrões. Nem todos, mas a grande maioria. A cultura empresarial aqui é nojenta. Falta para a cultura empresarial aqui um pouco de leitura marxista, uma leitura humanizante. É interessante, inclusive, ler-se o Evangelho antes de se ler o Capital. As pessoas perceberão que aquilo que foi dito para pessoas simples no Evangelho, Marx pegou e falou para pessoas que têm um conhecimento edificado mais complexo. As ideias de Marx são as ideias do Evangelho filosoficamente desenvolvidas. Então, Sr. Derrite, o que acontece é que o tráfico joga muito dinheiro na circulação financeira do país, em todos os países. O capitalismo, que tem crises cíclicas, ele se salva principalmente com o financiamento do tráfico. Ir para cima dos financiadores do tráfico é minimizar a interferência do tráfico no Estado. Mas, infelizmente, só derrubando esse sistema capitalista é que conseguiríamos combater o tráfico de maneira eficaz, eficiente. E o grande problema de se colocar um executor, que é um policial, à frente da Secretaria de Segurança Pública, é que ele não preza pelo serviço de inteligência. Haja visto que o Tarcísio de Freitas, se ele é uma vítima, se for realmente uma vítima, está cercado sempre de membros do PCC, na sua segurança, inclusive. Puxa, é muito estranho, né? Ou o governador sabe disso, ou eles não sabem nada. Quer dizer, o serviço de inteligência é um lixo. Derrite poderia colocar, olha, governador, esse sujeito aí, há um indício de que ele pertence a uma facção. Se eles sabem, eles são sujos. Se não sabem, são incompetentes. Não tem saída. Não há saída. Culpar o marxismo e ter ao seu lado membros de facções perdeu toda a credibilidade. Sabe qual é o pior? É que terão pessoas que ao ouvir isso vai acreditar piamente. É claro que Derrite nunca leu, mas nem sequer uma página sobre Marx. Olha só, não há nenhuma obra de Marx. Pega as mais famosas. O Capital, 18 de Brumário, a ideologia alemã, as lutas de classe, que são aqueles livros que mais dão contornos à cultura marxista. Em nenhum deles ele trata dizendo que criminoso é vítima da sociedade, que criminoso é coitadinho. Muito pelo contrário. Objeto de Marx sempre foi o proletariado, a pessoa de bem, aquela que trabalha. Nunca foi o criminoso. Ele nunca escreveu nenhuma linha sobre criminoso. E se você pegar os outros marxistas, os que vieram depois de Marx, não há uma única linha, não há nenhuma obra marxista, escritas por marxistas, que tenham tratado bandido como vítima da sociedade. O marxismo não fala sobre isso. Não tem essa pretensão. E vou além. Sabe esse cara aqui, ó? Lenin. Esse cara era um dos mais punitivistas da Revolução Russa. Ele entendia que aquele indivíduo que pratica crime na União Soviética, isto é, contra a ordem legal estabelecida, esse cara era um contra-revolucionário e tinha que sofrer, e aí inclusive, penas que eram até desumanas. Portanto, o comunismo, ele é um dos sistemas, nesse sentido, muito mais punitivista e muito mais severo ao punir criminosos. Muito mais que os sistemas liberais. Então, gente, olha, é assustador como essa elite burra, essa elite do atraso, eles comemoram a ignorância. E terão pessoas que vão comentar aqui, olha,
É assim, ó, é batata. Vamos comentar aqui que é um absurdo, que é isso mesmo, que Marx protegia isso, que o comunismo Eu vou ter que rir muito com esses comentários. Bom, vamos estudar, gente, por favor, para não passar esse papelão que esse Derrite, esse indivíduo emburrecido. Mas afinal, o que é o socialismo? E por que tanta gente tem medo dele? Você já reparou que basta alguém falar a palavra socialismo que metade das pessoas entra em pânico? Mas o socialismo não nasceu do medo, nasceu da necessidade. Quando o trabalhador percebeu que passava o dia inteiro produzindo riqueza e continuava pobre no fim do mês, ele fez a pergunta que mudou tudo. Isso é justo? O socialismo é a resposta que diz não. É a tentativa de equilibrar o jogo, de criar um sistema onde ninguém precise ser explorado para outro viver no luxo. Ele não é sobre tirar liberdade, mas sobre tirar o abuso. E na prática, o socialismo aparece nas coisas mais simples. Na escola pública, no hospital gratuito, no transporte coletivo, na aposentadoria. É o lado humano da política. E é justamente por isso que muita gente teme, porque ele tira poder de quem sempre teve demais e devolve dignidade para quem nunca teve nada. O socialismo não é o fim da liberdade, é o começo da justiça. Explicando o fascismo como se você tivesse 7 anos. Imagina uma escola onde tem um menino grandão que adora mandar nos outros, decidir as regras e fazer todo mundo obedecer. Um dia, esse menino vira o diretor e diz que vai colocar ordem, que ninguém mais vai bagunçar e que agora todo mundo tem que fazer o que ele mandar. No começo parece bom. A escola fica em silêncio, as fileiras estão retinhas e todo mundo parece disciplinado. Mas logo vem o problema. Quem fala demais é castigado. Quem pergunta é mandado embora. E quem discorda aprende a abaixar a cabeça. O fascismo é isso. Quando o medo toma o lugar da coragem e o poder manda até no pensamento. Ele promete ordem, mas entrega obediência. Promete força, mas vive do medo. E no fim, o fascismo não precisa mais gritar, porque todo mundo já aprendeu a ficar calado. A cidade de Chongqing, na China. Olha que coisa maravilhosa. Minha esposa ficou até embasbacada. Aí, isso aqui é um hotel. Agora, olha a vista de dentro do hotel. Parece até um cenário futurista. Aqui é a minha esposa rindo, ó, porque do nada entrou um robô no elevador. As entregas no hotel são feitas por robôs. Aqui a gente fez um pedido, ó, só pra vir o robô, ó. Minha esposa até dá tchauzinho pro robô. O hotel ainda tem uma piscina, ó, com raia olímpica. E o melhor é que do deck do hotel você vê direto o show de drones que tem 2 semanas. Às vezes 2 vezes por semana, viu? Olha só, China. Parece que eles já estão em 2050. Aí você deve pensar, Thiago, deve ser caríssimo, ó. $50 por noite por um apartamento de um dormitório, né? China. Galera, bomba suprema, já tem bolsonarista partindo pra cima do Xandão só porque ele tomou essa decisão que vai derrubar a casa de muita gente. E o pior é que eu não tô conseguindo entender o porquê que esses bolsonaristas estão tão incomodados. Isso porque ele determinou que a Polícia Federal faça uma investigação permanente do crime organizado lá no Rio de Janeiro e busque aí tentar enxergar se há alguma ligação desse crime organizado com políticos, com figuras do Estado. A ideia dessa investigação é justamente, caso encontre alguma coisa, né? A gente não sabe se vai encontrar, inclusive deixa aí nos comentários se você acha se vai encontrar ou não, mas caso encontre alguma coisa, tentar sufocar esse braço financeiro do crime organizado e tentar impedir com que essas facções criminosas consigam continuar tendo o seu financiamento, a grana, que é um dos fatores mais importantes aí que mantém o crime vivo. Agora é esperar a Polícia Federal finalizar essas investigações e ver o que vai dar, até porque eu acho que muita casa vai cair nesse meio de processo. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião, compartilha esse vídeo e já me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Por que os web comunistas são um sucesso nas redes sociais, mas costumam fracassar nas urnas? Você já deve ter visto gente como Jones Manuel, Carol Sardá, Laura Sabino, Ian Neves dar literalmente um show nas redes sociais. Seja através de seus próprios canais, sejam nesses podcasts e debates, eles sempre estão brilhando, trazendo novas ideias, inclusive engajando a juventude. Entretanto, na hora do voto, normalmente eles nadam, ficam, mas morrem na praia, enquanto qualquer debilóide do MBL um pouco mais estruturado consegue se eleger. Por que o MBL consegue e os comunistas não conseguem? Simples, porque o MBL, por mais tosco que seja, entendeu uma lição básica da eleição, que você tem que estar num partido que tenha condições reais de competição. E é aí que essa turma comunista sempre erra a mão. E sempre estão saindo em nanopartidos ou partidos identitários, que não têm estrutura, que jogam estigmas sobre eles e aí eles não conseguem avançar. Eles deveriam sair candidatos por partidos de esquerda mais consolidados, como o PT, como o PSB, como o PDT.
Outra situação é parar com essa coisa de fazer discurso crítico contra a esquerda e focar necessariamente no verdadeiro adversário, que é a direita e suas facções, em especial a extrema-direita. Toda vez que você dá tiro no seu próprio campo, você deixa o seu campo desconfiado contra as suas intenções. Fica parecendo uma questão de jogo de vaidades e maturidade. E eu não estou dizendo que não se deve ter críticas sobre um governo de esquerda, você sendo de esquerda. Mas críticas, quando é do seu campo, você tem que fazer dentro internamente. E não dessa maneira onde parece que os caras estão mais preocupados em atacar a própria esquerda e, pasmem, alimentar de argumentos a extrema-direita que não estuda. Portanto, esse é um segundo grande problema que esse povo enfrenta. Portanto, a partir do momento que gente como Jones Manuel parar de perder tempo falando mal do Lula e se engajar num partido grande, se ele não quer o PT, seja um PSDB, seja um PDT, só não pode cair na tentação de virar um Ciro que fica cheio de ressentimento atacando seu próprio campo, em vez de atacar o lado inimigo. Aí, com estrutura, dentro de um partido consolidado, com recursos financeiros, com exposição na mídia para que todo mundo na eleição saiba que você está candidato, as chances vão aumentar muito e eles vão conseguir exatamente aquilo que o MBL faz, que é parasitar com seus movimentos estruturas mais consolidadas. E por que isso é tão importante e fundamental? A gente está vendo quantos governos de esquerda, desde o primeiro governo Lula até o atual, sofrem por ter uma minoria muito magra no legislativo. E é errado esse discurso que os comunistas vêm endossando, de que, olha, a gente nunca vai ter maioria porque o sistema é montado para quem tem grana, e ele é organizado para isso, para reeleger os mesmos de sempre, as oligarquias. Isso não está errado. O sistema quer mesmo manter as coisas do jeito que estão. Mas é sempre bom lembrar, por exemplo, o que aconteceu no México, onde o presidente atuou fortemente e conseguiu eleger a maioria tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Só que ele conseguiu primeiro porque ele faz a parte dele, puxando os votos para o Legislativo e mostrando a importância de ter esse apoio, para não ficar refém dos centrões da vida, mas também precisa ter a contraparte, que aquela esquerda esteja engajada como oferta de candidatos para os eleitores, porque não adianta o eleitor procurar e não achar o Jones Manuel no PT, não achar a Carol Sardá no PSB, no PDT ou que seja no próprio PT. Ele não vai votar se ele estiver no PP, no UP, no PSTU, no qualquer outra coisa. Não adianta, é esforço inútil. E eu não estou desrespeitando esses partidos. Eu tenho um grande respeito pela luta, por exemplo, do pessoal do PSTU, uma firmeza convicta. Mas os caras têm ciência de que eles não entram na disputa para ganhar. Eles entram só para fazer participar. E aí ninguém acredita e despeja o voto em você. Quantas e quantas vezes eu vi candidatos desses partidos menores nadarem e morrer na praia. Na última eleição na minha cidade, por exemplo, uma candidata fez mais de 8 mil votos, foi uma das mais votadas da cidade para vereador e ficou de fora porque resolveu sair pelo PSOL em vez de sair pelo PT, onde ela estaria eleita como a mais votada do partido. Entretanto, ao negar as regras eleitorais para bancar um purismo, aquilo que parece coragem, na prática é uma covardia, porque os partidos, os esquerdistas mais radicais precisam estar engajados nos movimentos mais sólidos. Até porque eles próprios vivem dando aulas sobre China, sobre União Soviética, e nesses países como é que funcionava? Não era o partido único e dentro desse partido inúmeras correntes disputavam o poder? Por que então, na hora que a gente tem que unir forças no Brasil para enfrentar uma máquina que é o capitalismo, que tem a imprensa na mão, tem o dinheiro, esses caras querem dividir, querem ser dono de partido? Olha o Jones Manuel, por exemplo, um dos caras mais talentosos, um sujeito muito instruído, muito esforçado, mas na hora de olhar pragmaticamente parece que não consegue. Estava num partido que nunca elegeu nada, que Partido Comunista Brasileiro, e pasme, conseguiram rachar e inventou um tal de PCBR, que é uma fantasia, partido que não existe na prática, que nem é partido formalizado. E como é que você quer ser candidato por um partido que não existe? Portanto, gente, dá para manter as suas características de socialista dentro de um partido já consolidado, como o PT, como o PSB, como o PDT. Aí você reforça as bases, esses partidos conseguem eleger maiores bancadas e dentro dessas bancadas você consegue tensionar o debate, já que elas vão estar mais robustecidas, pelo viés social, pelos viés da esquerda. E aí você
com estrutura de mandato, vai avançando novos estágios, até para chegar na tal clamada aí revolução. Como é que vai se fazer revolução sem povo, sem gente, sem estrutura? Essa gente não sabe explicar. Muitas vezes parece que fica se escondendo atrás dos livros, atrás da história, do passado, mas não olha os exemplos práticos que esses que galgaram o sucesso trilharam para chegar lá. E se trilhar, vai perceber que muitos deles tiveram que fazer concessões pelo caminho. Portanto, se os web comunistas querem chegar lá e tem tudo para chegar lá, parem com essa besteira de ficar atacando o Lula, atacar o PT e comecem a se engajar nos partidos de esquerda, até porque a luta é muito grande. Não dê uma de Ciro Gomes, esse eterno ressentido que é ou tudo ou nada, que vocês continuarão com nada. Some forças, ocupem os espaços e dentro do partido, uma vez eleitos, não se deixam aliciar pelos conchavos. Aí depende de cada um de vocês de manter o horizonte naquilo que vocês esmeram. Mas ficar malhando ferro frio e culpando o sistema que nunca vai os beneficiar, e é lógico que não vai. Você acha que o sistema atua o quê? Para se preservar ou para abrir espaço para aqueles que querem suplantá-lo? Portanto, tá aí a dica, web comunistas. Acordem para a vida, procurem os grandes partidos para disputar eleições, negociem condições que lhes sejam favoráveis na disputa, como maior exposição, como acesso a fundo eleitoral, como a estrutura do partido para ensinar-lhes a buscar voto além das redes sociais, mas aquela estrutura que o PT, que PSB, PDT sabem muito bem ao longo de muitas eleições de como organizar os partidos e buscar voto onde você nem imaginava. Eu tenho certeza, se fizerem esse caminho, nós teremos uma bancada enorme de gente jovem, comunista, que traz as pessoas de volta para um olhar de sociedade que traga esperança, que traga cooperação muito diferente desses jovenzinhos alienados e ressentidos do MBL. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo. E lembre-se, tem horas que a gente tem que sair da sala de aula e ir para a prática. E ir para a prática requer coragem. Portanto, eu aposto muito nessa nova geração, como Jones, Sardá, Ian Neves, Humberto Matos e companhia. Essa gente tem muito a oferecer, mas precisam se entender que para crescer tem que estar numa estrutura que já funciona. Não querer reinventar a roda, que até hoje uma roda que não andou e não vai andar.